bem? Sou Paulo Oliveira, esse aqui é o canal Interagindo com Cristãos e hoje nós vamos fazer uma abordagem sobre depressão e na sequência da depressão, geralmente há o suicídio. É uma doença realmente que domina a pessoa por inúmeros motivos, tem esse nome na Bíblia, a palavra de Deus no Novo e no Velho Testamento, ela fala sobre esse problema. Sim, não com o nome depressão, mas nós vemos que há alguns relatos, algumas passagens de homens e mulheres que falam sobre a sua situação, que é exatamente a depressão. Muitos têm colocado que são opressão demoníacas, enfim, coloca toda essa situação. E nem sempre é opressão demoníaca, sabe? É o dia a dia, é a situação que você está ali no momento. Hoje nesse mundo moderno é pior ainda. Tem bullying, tem decepções amorosas no casamento, decepções profissionais, a criança tem o bullying, sofre de bullying, há traumas, né, de abusos na infância, que a pessoa traz, o ser humano traz consigo, né? Quando eu falo abuso mesmo sexual, violento, tanto no menino e na menina, isso traz um trauma. Tem inúmeras, é uma série, é um leque enorme de situações que com o tempo vai oprimindo a pessoa, desanimando a pessoa, sabe, entristecendo a pessoa, que acaba levando ela ao suicídio. E ela precisa de ajuda, ela precisa daquele que está próximo, né, a você. Nós não vamos resolver o problema, porque nós não temos esse poder de resolver, mas podemos ajudar sim, conversando, sabe, auxiliando e mostrando essa pessoa que ela também precisa de uma ajuda profissional. Inclusive nós vamos passar aqui um vídeo do Dr. Jaime Castro Miranda, psiquiatra. Ele vai falar de forma bem didática, clara de se entender o que precisa ser feito e como ajudar essas pessoas, e como essas pessoas também precisam ser ajudadas. Porque a palavra de Deus diz que nos seus mandamentos, ele fala: amai a Deus sobre todas as coisas, amai o seu próximo, né? Os próximos que estão nessa situação, devemos amar e ajudar. E é como amar a nós mesmos. Se nós não nos preocuparmos com nós mesmos, não tivermos amor por nós mesmos, pelo nosso corpo, pela nossa mente, não tivermos uma vida saudável, sabe, entramos nessa situação. Então devemos nos cuidar. Quando percebemos, ou nós percebemos alguém em uma situação caminhando para a depressão, devemos alertá-la. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para te despertar, a você que conhece alguém que está próximo a alguém com essa situação, ou você mesmo tem esses sintomas que esse doutor vai dizer aí, que você deve se preocupar consigo primeiro, tá bom? Para que você não caia nessa depressão e Deus me livre, Deus nos guarde, que leve ao suicídio, amém? Eu quero relatar algumas passagens bíblicas que falam sobre a depressão, não o nome em si, mas a situação, amém? Então a Bíblia ela fala, né, sobre as emoções humanas, embora não use a palavra depressão. Então vamos lá. Tristezas de mortes me cercam, e torrentes de impiedade me assombraram. Isso está em Salmos 18:4. A minha alma consome de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Salmos 119:28. Ó, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Jeremias 8:18. O coração alegre é bom remédio, enquanto a tristeza faz secar os ossos. Isso está em Provérbios 17:22. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Salmos 31:9. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mateus 26:36-39, que é bem conhecido, né? Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Isaías 53:3.
Algumas versões dizem o homem de dores que sabe o que quer é sofrer. Então nós vemos vários textos que dá sentido a esse problema, que é a depressão. E muitos não resistem, ou por falta de apoio, ou por falta de conhecimento, e busca, né, de um apoio profissional, médico, né, científico, para que possa vencer essas situações. Mas em primeiro lugar eu quero dizer que você tem que amar a si mesmo, você tem que querer, você tem que desejar. Eu conheço pessoas próximas, recentemente mesmo, eu dediquei, Deus é testemunha disso, que uma semana de jejum e oração em prol de uma senhora que tem um problema de depressão profunda e pensamentos suicidas, a sua família toda derrotada, a sua filha também mais nova, de 13 anos, também com o mesmo problema. E ela foi violentada pelos pais quando criança, depois desse problema gerou um outro problema que ela entrou na área de prostituição. Hoje ela está na igreja, tudo, mas ela carrega consigo todo esse trauma sobre ela e ela não consegue vencer. Então foi instruída, foi dita a ela, foi dado apoio, tem sido dado apoio a ela. Mas não é fácil. Primeiro a pessoa tem que querer e desejar, amar a si mesmo, sabe? Quando fala amar, não é ser arrogante, não é isso, não. Desejar viver. Isso aí, eu sei que é difícil, precisa de acompanhamento médico, psiquiátrico, psicológico, mas primeiro a pessoa tem que desejar. Amém? Se você está numa situação dessa, eu aconselho você, primeiro você tem que querer sair dessa situação, você tem que desejar, você tem que se ocupar em alguma coisa, não pode ficar parada, ver o tempo passar em casa sem fazer nada. Você tem que se aplicar em alguma coisa. O médico vai te ensinar aí, vai te explicar logo em seguida nos vídeos, para que você não fique ali alimentando, sabe, coisas negativas e indo à destruição. Então a minha intenção é essa. Tem profissionais aqui que vão falar sobre esse assunto, mas você tem que querer, você tem que desejar, para que você não venha, sabe, a procurar uma porta, um de escape que venha destruir a sua vida. Amém? Espero que você compreenda o que eu estou dizendo e que Deus possa te abençoar, que Deus possa alegrar-te, que Deus possa estar contigo nesse momento difícil. Eu amo você, não conheço, mas eu amo você em Cristo Jesus e desejo de coração que você se aplique a isso, a querer, a desejar, e Deus vai te ajudar. Esforça-te que eu te ajudarei, diz o Senhor. Amém? Essa é a minha intenção aqui nesse vídeo. Que Deus te abençoe. Vamos ao vídeo, vamos assisti-lo. Espero que você compreenda e pratique. Não só ouça, mas pratique. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Querida colega Rose, quem me convidou, a gente trabalha junto, né? Numa situação bastante desafiadora, né? De crianças e adolescentes com os mais diversos tipos de transtorno psíquico. E ela generosamente me convidou para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, que é de extrema importância, assim como ela mesma colocou. Que é uma situação que já vem assolando, né, de maneira progressiva e acumuladamente cada vez maior toda a nossa população, tanto mundial quanto brasileira, e maneira mais preocupante, de todos os estratos sociais, políticos e de idade, que a gente tenha visto hoje em dia um aumento muito grande, inclusive, de tentativa de suicídio, até em crianças. Inclusive crianças tão novas quanto 6 a 7 anos de idade, que é uma coisa extremamente preocupante, né? Então, o que está acontecendo, então, com esse nosso mundo? Eu vou fazer uma breve apresentação, tá joia? A minha ideia é ser um tema, é fazer uma apresentação de uma maneira, assim, muito leve, tranquila, porque é um assunto muito denso, né? Eu não quero usar muitos termos técnicos, nem fazer muita viagem. A gente vai ter que viajar um pouquinho, né? Mas não vou querer fazer muita viagem, e eu vou tentar guiar vocês numa narrativa, né? Com mais ou menos começo, meio e fim, para poder pautar um pouquinho o recado que eu quero falar com vocês hoje, tá bom? E até por isso que não vou abrir durante a apresentação algum espaço para perguntas. Eu vou pedir então para a gente fazer esse espaço só no final, para a gente poder seguir toda essa narrativa. O recado que eu quero passar para vocês hoje, na verdade, é um recado muito simples e curto. Só que para a gente chegar nesse recado simples e curto, a gente vai ter que dar uma voltinha, tá bom? Então vamos junto. Eu vou tentar falar até mesmo para poder respeitar essas dificuldades tecnológicas que às vezes a gente tem, né? De som interrompe e tal. Mas qualquer momento no final,
vocês podem me perguntar também. E essa mesma minha fala, essa minha apresentação, ela vai ser um pouco circular. Então eu vou repetir o mesmo assunto várias vezes. Então, se você não pegou de primeira, fica tranquila. Na próxima volta você pega, tá bom? Eu vou botar então a apresentação aqui. São 3 os principais pontos que eu quero falar hoje, que é quando que a gente vai suspeitar, né, de uma pessoa com comportamento suicida, como que a gente vai prevenir e como que a gente aborda. São 3 pontos, só que tudo isso vai seguir uma mesma linha narrativa, tá bom? Começando então, quando que a gente suspeita? É uma coisa muito importante a gente pensar que quando a gente fala também de uma pessoa que está pensando em se matar, a primeira coisa que a gente pensa, né, é um choque, né? E a gente pensa, por que que essa pessoa está querendo se matar, né? Por que que ela não quer mais viver, né? E essa que é a pergunta importante. Por que que essa pessoa não quer mais viver? E aí que essa é a pergunta de ouro, na verdade. Não é nem o porquê que a pessoa quer se matar. É por que que ela não quer mais viver. E aí a gente vai começar a conversar com essa pessoa, né, se aprofundando e vai pensando, por que que a gente quer viver? Por que que vale a pena a gente viver? Porque se a gente for pensar de uma maneira muito racional, né, no nosso dia a dia, a gente vai falar no sentido orgânico, né? Não estou falando no sentido financeiro nem estrutural político. Do ponto de vista orgânico do nosso corpo, a tendência absoluta é de que a vida vai piorar. Daqui a 10, 15 anos, dificilmente a gente vai estar com a mesma saúde que a gente tem hoje. A tendência geral é de que a gente vai estar pior de saúde. A gente vai estar com mais dores, pode ser que surja uma ou outra doença a mais, ou se tudo der super certo e a gente não surgir com doença nenhuma e com nenhuma incapacidade a mais, no mínimo a gente vai estar mais cansado, com menos disposição e a nossa cabeça, já está mais do que provado, vai estar funcionando um pouquinho pior. Então, se a gente for pensar racionalmente, a vida é absurda. Ela é repetitiva, trabalhosa, cara, né? E a tendência, tudo, é que isso, pelo menos organicamente, vai piorar. Então, por que que alguém vai querer viver? Sabe? Para que vale a pena essa vida? E assim, por que que a gente vai viver? Para que a gente vive? Para que a gente tem esse trabalho todo, né? Qual que é o sentido da sua vida? Por isso que quando a gente fala em morte, a gente não pode pensar só em morte, que é na questão final. A gente tem que falar na vida e no motivo da vida, no sentido da vida. Tirando fora essa questão existencial, que é muito profunda, verdadeiras. Vou até repetir, que eu acho essa frase muito bonita, mas depois a gente vai explicar um pouco melhor esse sentido, né? O sentido da vida é criar e manter conexões verdadeiras. Por que que a gente chegou nesse... Quando eu falo a gente, né, é toda essa explicação. Médica, psicológica, filosófica e sociológica. Por que que a gente chegou nessa resposta? E por que que essa resposta é extremamente importante quando a gente fala de suicídio? E por que que está intrinsecamente ligado a todas as técnicas de abordagem de fatores de risco de suicídio e de fator de prevenção? Vou dar uma voltinha. Agora que é a parte que a gente viaja um pouquinho, tá bom? Mas eu vou fazer de maneira bem tranquila. Qualquer coisa, no final, a gente social, né? A gente não tá só falando bonitinho, sabe? A gente é um animal social. A gente precisa do outro. A gente precisa da relação do outro até para a gente poder existir. Se a gente não tem o outro, a gente não existe, sabe? Peraí. Travou aqui. Um pouquinho, gente, travou. A coisa acontece, né? E isso é muito profundo e também é muito fácil em alguns termos, porque é a nossa tendência como ser humano, só que ao mesmo tempo, de acordo com o nosso sofrimento no momento, com algumas crises que a gente esteja passando, ou com algum bloqueio nosso, algum trauma que seja, a gente acaba se fechando e fica difícil se conectar. Mas a nossa tendência de qualquer ser humano minimamente saudável é se conectar. Nossa tendência é essa. O caminho não é tão difícil assim. A gente que complica as coisas. Quanto mais conexões verdadeiras, melhor. Quanto mais conexões, vamos fazer o máximo de conexões possível. Primeiro que isso vai deixar a gente melhor, né? Mais feliz, mais alegre, mais disposto. E segundo que isso vai ser o melhor, sim, melhor plano de aposentadoria para o futuro que a gente tem é as conexões que a gente cria agora. Enquanto a gente está adulto, quando a gente está podendo.
Porque se a gente não cuidar, a tendência natural da vida é a gente perder essas conexões. Porque todo o nosso mundo, do jeito que é organizado hoje em dia, né, nessa nossa sociedade muito grande, elas não conseguiram sequer construir uma conexão na vida dela ainda. Porque, infelizmente, os pais têm que trabalhar, uma sobrecarga muito grande, né? É um mundo que não está mais voltado, girando, a fazer essas conexões reais e verdadeiras, sinceras, fortes entre as pessoas. E a gente acaba vivendo essa epidemia de vazio, de falta de sentido. E quando a gente perde essas conexões, a gente se isola. Nesse não, eu vou engordar, eu vou ficar hipertenso, obeso. Tem que comer uma comida saudável. Tem que terminar aquela série na Netflix. Tem que dormir. No dia seguinte, faço tudo de novo. Quando a gente vive uma vida só de checklist, uma vida só de tarefa, essa vida realmente não tem sentido. A vida só vai fazer sentido de acordo com as conexões que a gente cria e de acordo com as conexões de pessoas ou conexões com ideias, com os planos que a gente tem. E até por isso, agora eu vou voltar para a epidemiologia mais básica, né? Até por isso, quando a gente fala quais são as pessoas com maior risco de suicídio, são justamente essas. Se vocês olharem todos os últimos estudos, né, tanto nível Brasil quanto nível mundo, a gente vai ver que as pessoas com maior risco de suicídio são justamente essas pessoas que a gente pode suspeitar que uma pessoa pode estar pensando em se matar. Né? Pode estar pensando em se matar. Primeiro, muitas das vezes as pessoas falam isso abertamente com a gente, né? Então as pessoas podem falar que estão pensando em se matar. Só que isso aí nem é suspeita, a pessoa mesmo já está falando, né? Mas quando que a gente suspeita que uma pessoa pode estar pensando em se matar? A gente não suspeita isso. O que a gente tem que suspeitar? Quando que a gente suspeita que a pessoa está sofrendo? Sabe? A gente não consegue pensar na questão do sofrimento. Quando que a pessoa sofrendo pode pensar em se matar. A gente tem que pensar quando que a pessoa está sofrendo. A gente tem que atuar nesse pensamento nosso. Nossa, eu acho que aquela pessoa está sofrendo. Então eu vou chegar até ela e abordá-la. Sabe? Quando que a gente suspeita que uma pessoa está sofrendo? Em crianças, adolescentes, adultos e idosos, qualquer faixa etária, se uma pessoa que você já está acostumada a conhecer, convive com ela bastante, você vê que ela mudou de comportamento, acende a luz amarela. Esse é o principal fator que a gente que está de fora pode suspeitar que uma pessoa está passando por um sofrimento, que é quando muda o comportamento. Todo mundo sabe, quando a gente começa a sofrer e a gente está no começo do sofrimento, a gente tenta, muitas das vezes, continuar a vida do mesmo jeito. A gente tenta colocar aquele sorriso debaixo daquela cara de dor e viver a vida do mesmo jeito. Então, assim, às vezes a gente continua vivendo do mesmo jeito. Até um certo ponto que a gente não dá conta nem de enganar mais. Quando a gente não consegue nem enganar mais, o nosso comportamento muda. A gente começa a ficar mais irritado, mais quieto, ou então mais isolado, ou então mais agressivo, mais às vezes assim, mais impulsivo, né? A gente começa a faltar mais o trabalho, faltar mais os eventos, sabe? E a gente acaba assim, né? É um comportamento muito importante também, né? A gente acaba não se importando mais com os riscos, sabe? Então a gente fala na cara da pessoa mesmo, sabe? Não se importa mais. O chefe fala uma coisa, a pessoa vai lá e responde o chefe. A pessoa acaba dirigindo em alta velocidade porque não se importa mais com a situação. E muitas das vezes até uma pessoa assim, né? Que é muito comum acontecer. Uma pessoa, por exemplo, diabética ou hipertensa que não pode comer alguns alimentos, vai lá e começa a comer mesmo, não se importa se glicemia está alta, se pressão aumenta, não está se importando mais. Isso já é uma suspeita de que a pessoa está em sofrimento. E é uma coisa muito importante, que às vezes as pessoas mais difíceis e mais chatas de se lidar são justamente as pessoas que mais precisam de ajuda. São as pessoas que já não estão dando conta mais. E que pelo próprio comportamento, né, dessa falta de sentido e essa tendência de se isolar, isso acaba afastando as pessoas, né? E quando a gente afasta as pessoas acabam não chegando perto da gente. Então isso é uma coisa muito difícil. Quando as pessoas começam o sofrimento e começam a se isolar, elas muitas vezes acabam afastando as pessoas. Então aquela ideia que a gente tem de uma pessoa, né, bonitinha, tipo um Brad Pitt, sentada no banco da praça chorando. Ô, Brad Pitt, você está sofrendo? Estou sofrendo muito, senta aqui, vou desabafar com você. E trata você com carinho. Isso não existe, sabe? O que existe são as pessoas reais, do mundo real,
que quando estão sofrendo ficam bravas, ficam irritadas, ficam chatas, bate a porta na sua cara. Quando a adolescente começa a reclamar com a mãe, é respondona, não faz mais dever, não faz mais atividade física, sabe? E acaba abandonando as pessoas, abandonando as coisas e cada vez mais se isolando. Então, assim, a gente acaba suspeitando principalmente dessas mudanças de comportamento e também das pessoas mais difíceis de lidar. E geralmente são essas que precisam mais de ajuda. Vamos passando agora, então, para um outro ponto, né? Como que a gente previne isso? Como que justamente porque uma pessoa fragilizada, né? Uma pessoa que já está sofrendo, já não tem muitas conexões, já não tem muito sentido para a vida, a coisa mais fácil que ela vai conseguir se conectar é com uma pessoa, sabe? Não adianta nada uma pessoa extremamente fragilizada, a gente vai lá jogar a Bíblia na cara dela e ir embora, sabe? Ou jogar uma brochura do guia do estudante e perder a nossa saúde. E a gente for abandonado pela nossa família, né? Tá certo que eu fiz um cenário muito catastrófico, né? Mas, ou seja, tá logo ali para todo mundo, sabe? Então é muito interessante a gente aproveitar enquanto é tempo e aproveitar enquanto a gente ainda tem força. Porque a gente, na nossa vida, a gente conta muito com a sorte, né? E faz parte. A sorte é um dos grandes elementos de saúde mental, na verdade, né? A sorte na vida, né? As oportunidades que às vezes surgem, né? E a fé também, né? A fé de que alguma coisa pode acontecer, que a gente pode ainda ter esse futuro na vida. Só que não vamos deixar tudo só para sorte, sabe? Vamos ter um pouco de trabalho em cima disso também. Como que a gente pode, então, abordar uma pessoa que está falando que quer se matar? Não é aquela pessoa que está sofrendo que você vai chegar perto. É aquela pessoa, nossa, estou pensando em me matar. Como é que a gente pode abordar essa pessoa? Primeiro, né, eu não queria que isso soasse de maneira muito agressiva, né? Só que, na verdade, o mais importante de tudo, você tem que se colocar no seu lugar. Você tem muito valor, com certeza, você tem muito valor na relação sua com a outra pessoa. Só que você não tem tanto poder assim. Você não vai ser o salvador nem a salvadora de ninguém. Não é você que vai salvar a vida de ninguém, tá? Do mesmo jeito que não é você também que vai condenar ninguém. Você é só mais uma pessoa e por ser uma pessoa, você é muito importante como pessoa. Só que não confunda os papéis. Você não vai ser o salvador de ninguém, você não precisa carregar esse peso de ser o salvador de ninguém. Ninguém vai se matar por sua causa. Mesmo que a pessoa fale, eu vou me matar por sua causa. Isso não é verdade, tá? Você não é o salvador de ninguém. Do mesmo jeito, você não é o algoz de ninguém, sabe? O importante é você ser pessoa e estar perto dessa pessoa. É claro, se você for a pessoa que está causando sofrimento para outra pessoa, então para, pelo amor de Deus, né? Mas se você for só outra pessoa que está querendo ajudar, então pelo menos entenda esse seu papel de que você está ali como pessoa. Você não está ali como salvador e nem está ali para poder botar a pessoa para o chão, tá joia? Você está ali como outra pessoa e isso é muito importante da gente entender, porque essa relação sua com essa outra pessoa tem que ser uma relação leve. Primeiro, porque senão você não vai dar conta, sabe? De suportar esse peso. E primeiro, que a outra pessoa também não vai dar conta dessa relação, sabe? Então, e ela já está sofrendo muito, já está tendo que carregar muita coisa nos ombros, não precisa ainda carregar você e suas neuroses junto, tá bom? Então, assim, você tem muito valor, só que você não é tão importante assim. Encare com leveza. É muito importante a gente entender que todos nós, todo mundo, porque é da nossa cultura, todo mundo tem preconceito contra o suicídio e todo mundo tem preconceito contra a morte. A gente não fala sobre suicídio naturalmente, sabe? Qualquer pessoa que fala perto da gente sobre suicídio, isso tem a tendência de chocar a gente fica preocupado, nossa, o que eu faço agora, né? Nossa, vamos supor que você está lá jantando com uma pessoa, né? Depois do trabalho, só vocês duas, e a pessoa fala, olha, Pablo, eu queria falar uma coisa com você, minha vida tá difícil, tá muito ruim, eu tô pensando em me matar todo dia. Cara, isso é muito difícil da gente encarar, né? A gente não foi preparado para isso. Por isso que o ideal é a gente respirar fundo, entender que o nosso papel ali é como pessoa, ou seja, vamos encarar com leveza e vamos escutar, sabe? Vamos escutar a pessoa, vamos conversar com essa pessoa, sabe? Porque se a gente chocar, se a gente ficar muito chocado com essa coisa do suicídio,
chocado com essa questão da morte, a nossa tendência é se afastar. O que é a nossa tendência? Não, Josefina, não, vamos fazer o seguinte, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, olha só, eu vou ligar para você, vou marcar, beleza, tô marcando, tá, tchau, e vai embora, sabe? Essa é a tendência de todo mundo, querer colocar nos especialistas, que precisa também, precisa do especialista, mas não só, colocar no especialista e depois você se afasta como pessoa, porque é um assunto difícil de se lidar. E o que eu quero propor é, na verdade, o seguinte, trata como leveza, trata como outra pessoa, respira fundo e conversa, só. A pessoa precisa sim de ajuda especializada, só que você não precisa se afastar, porque na verdade o seu papel ali não é de ajuda especializada, você não precisa ser psicólogo de ninguém, a pessoa vai arrumar o psicólogo dela, entendeu? Você não precisa ser o psiquiatra de ninguém, a pessoa vai arrumar o psiquiatra dela. O que você precisa é conviver, trazer para perto, ficar junto e às vezes insistir para ficar junto. Porque às vezes a pessoa resiste, às vezes a pessoa entra naquele espiral, né, de baixa autoestima, vai achar que as pessoas estão fazendo por piedade, né? E na verdade pode até ser que você esteja fazendo isso por preocupação, que seja. Mas a ideia é você insistir. A pessoa fala, não, você chamou, vem cá almoçar comigo na minha casa, no domingo. Tá? A pessoa fala, não quero. Não desista de chamar. Continua chamando, liga, faça o seu papel de insistência, que isso é o melhor papel que você pode fazer. E isso é o papel que só você pode fazer. Não é o psicólogo, nem o psiquiatra que pode fazer isso. É você. Porque, na verdade, você pode falar sobre várias coisas na vida, né? Tem muito assunto para falar na vida, sabe? Você não precisa falar sobre suicídio. Só que se o suicídio surgir para você falar, se a pessoa falar sobre o suicídio para você e querer desabafar, e for tranquilo para você lidar com isso, tudo bem, não tem problema. Você pode até fazer piada sobre isso, não tem problema. Porque é uma coisa muito importante que às vezes as pessoas esquecem, né? Ou às vezes acreditam de maneira errada. A gente falar sobre o suicídio não incentiva ninguém a se matar. Lembra, você não tem tanto poder assim não. Você não tem o poder da mágica da palavra não. Se mata, a pessoa se mata. Se eu falar sobre o suicídio com ela, vai dar ideia dela se matar. Isso é mentira, tá? Você não tem tanto poder assim. Você tá ali no papel de conviver, de conversar, sabe? De acolher esse sofrimento do outro, de boa, tranquilo, tá? Você não vai falar, nada que você vai falar vai convencer essa pessoa de nada, tá? E até eu gosto de usar muito essa analogia, sabe? Quando você tá do lado de uma pessoa com sofrimento, né? Você não pode ser aquela aeromoça que vai lá, né? Oferece um café, um chazinho, aperta o cinto de segurança da pessoa para saber se ela não vai sair voando dali, né? E sai de perto, sabe? Seu papel não é esse. O papel da aeromoça que vai oferecer o chá certo, o café e ver o cinto de segurança, isso é o papel dos especialistas, entendeu? O seu papel é tranquilo, muito importante, só que às vezes difícil também, muito desgastante.